boa noite. Aqui quem fala é Tef Castro, através do meu Instagram, tefcastro88. Vou só aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Venho mais uma vez abrir live dessa série de lives. Olá, Thiago. Dessa série de lives que estou fazendo no mês de janeiro. Primeiramente em homenagem à grande Ana Maria Primavesi e também em homenagem, claro, à agroecologia e ao trabalho sustentável, a pessoas que são profissionais da área e que desenvolvem um trabalho tão bonito, levam tanto conhecimento e nos traz ideias cada vez melhores na produção agrícola. Eu vou dar uma breve introdução sobre essa importância de falarmos sobre a grande Ana Maria Primavesi, sobre falarmos de agroecologia. E o que eu venho a dizer é impossível a gente pensar na produção de um alimento saudável, essa integração equilibrada entre os seres humanos e a natureza, se a gente não pensar em Ana Maria, certo? Ana Primavesi lembra isso, toda essa questão da gente estar em equilíbrio com a natureza, em produzirmos alimentos saudáveis. Essa grande agrônoma, professora e escritora, que tem livros incríveis. Quem se interessar, por favor, pesquise. Tem muitos livros bons para a gente ler de Ana Maria Primavesi, tem vários artigos. Então, quem se interessou, quem está curioso, com certeza, a grande maioria já ouviu falar dessa grande agrônoma, que infelizmente há 2 anos já faleceu e viveu 99 anos nessa terra trazendo conhecimento. Ela é responsável por vários avanços em estudos do manejo ecológico do solo. As técnicas abordadas nos livros dela trazem grande influência para uma agricultura em regiões tropicais e a base para o desenvolvimento da agroecologia. Eu peguei um trechinho que ela falou que eu acho muito interessante. Cuidem do que é mais precioso, o solo. Dele depende a água, o ar, a nossa comida, o básico da nossa sobrevivência. O resto é supérfluo. Temos que viver e cuidar da natureza, pois fazemos parte dela. Então, estamos simplesmente explorando e nunca dando nada de volta. E temos que cuidar do solo como algo muito precioso. Ele nos deu e agora nós devemos cuidar dele também. Tiramos e damos de volta o quê? Damos lixo, agrotóxico, transgênico. O planeta não vai dar conta desse jeito, não. E esse trecho que eu trouxe é bem isso. O planeta não vai dar conta assim não, gente. Se a gente não pensar nas nossas atitudes em relação ao meio ambiente, do nosso cuidado na hora de produzir. Olá, simbiótica. Estou aguardando o Eurico aqui, ele já deu um oi. Hoje, então, agora eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Já tem uma live que eu fiz com ele há um tempo atrás, mas hoje eu quero me aprofundar mais na questão da agroecologia e da pandemia. Por quê? A gente vai conversar sobre o que devemos fazer, quais serão nossas atitudes com tudo que a gente vem vivendo nesse período, desde que iniciou-se essa pandemia, desde que o colapso maior das mudanças climáticas e das atitudes do ser humano está dando um resultado bem negativo para a nossa sociedade. Então, a gente vai conversar tanto de agroecologia quanto sobre essa questão da pandemia. Eurico Viana é doutor em desenvolvimento comunitário, ativista socioambiental, educador e consultor de planejamento de propriedades rurais. Ele tem a Rede Impacto Positivo, que é uma comunidade de prática para um viver social, ecológico e economicamente regenerativo. Ele tem o podcast do Impacto Positivo e também o canal no YouTube para vocês darem uma olhadinha. O áudio tá bom, gente? Quero agradecer quem já está chegando. Deixa eu só ver se ele já está aqui. Tudo para convidar ele para essa live. Cadê o Eurico? Deixa eu guardar um pouquinho. Falei agorinha com ele. Vamos ver se ele está entrando. Ele mandando mensagem aqui. Só um pouquinho, gente.
Gente, quem quiser fazer pergunta pro Eurico, é, é só. Só um pouquinho que eu vou chamar ele aqui. Deixa eu dar um probleminha na conexão. Muito obrigado para quem está entrando, muito obrigado por estarem assistindo. A gente vai ter mais lives, viu? Durante esse mês de janeiro. E fevereiro eu vou focar em lives mais esses temas de sintropia e agrofloresta. Pronto. Chegou. Olá. Oi, Té, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, está me ouvindo bem também? Tô, aham. Obrigado. Uai, Seja bem-vindo. eu tava te esperando, você tava me esperando, foi isso? Foi. Desculpa, viu? Foi nada não, paz. Tranquilo. Como é que você está? Tô joia, Té, tudo bem? Eu tô meio doentinho esses dias, mas tô recuperando já. Eu eu dei uma breve introdução da sua bio. Quero que você fale mais um pouco sobre como está sendo o seu trabalho no momento, quais os seus projetos. Se eu introduzir bem falando sobre. Então, eu tenho trabalhado com concursos e consultorias na área de planejamento rural. Algumas entidades que me procuram por conta da gestão holística, no sentido de desenvolver um plano que tenha métricas e indicadores que sejam sociais, ecológicos e econômicos. E como todo mundo, durante esse tempo que a gente está vivendo, e eu estou como profissional liberal, quem me acompanha sabe disso, né? Eu moro na Austrália tem 12 anos, eu cheguei no Brasil no final do ano passado e fiquei meio preso aqui durante a pandemia. E então, como todo mundo que trabalha, enfim, como profissional liberal, eu tenho tido a montanha-russa das coisas as atividades profissionais que dão certas, que são canceladas, enfim, né? A gente sai enfrentando aí essa questão toda. Mas muito privilegiado, porque trabalho numa área que eu gosto, trabalho com pessoas que, normalmente, quando eu sou chamado para algum trabalho, são pessoas que já têm interesse em implementar agroecologia, agricultura regenerativa. Então é isso, eu tenho tido um ano bem intenso, como muita gente tem, mas com o privilégio de poder trabalhar numa área bem gostosa, com pessoas que têm interesse em ter um impacto positivo, em transformar as coisas de um jeito que beneficie um número cada vez maior de pessoas, né? Sim, como você falou, não está sendo fácil para ninguém, mas realmente para quem é autônomo ou faz algum trabalho assim, que tem que estar viajando, fazendo consultoria, dando cursos, ficou bem mais complicado, ficou tudo online. E eu quero começar, o foco das lives é agroecologia, mas ela engloba muita coisa, né? Então a gente pode ampliar para muito conhecimento em volta da agroecologia. E no momento que a gente está em pandemia, e o que a gente está vendo pelas atitudes dos seres humanos, dessa evolução não ter sido tão grande, o pensamento não está... Muita gente está mudando, sim, está vendo o que é necessário, realmente, mas ainda tem muitas pessoas cabeça dura. Eu queria perguntar para você, como vai ser o nosso papel em relação à natureza, depois de tudo que vem acontecendo? Tef, eu não sei como, assim, é difícil a gente dizer assim qual vai ser o nosso papel, né? Para quem trabalha com agroecologia, talvez seja mais fácil, talvez seja mais sóbrio, mais lúcido, a gente dizer que a gente precisa viver o exemplo, né? A máxima do Gandhi, né? A gente precisa, enfim, ser o exemplo que a gente quer ver no mundo, né? E eu digo isso porque a grande maioria das pessoas que eu conheço
elas ainda estão esperando alguma solução mágica e médica, química, para Uhum. voltar ao normal. E, É. e eu acho importante a gente dizer que, já que a gente está trabalhando com agroecologia, a gente dizer que o normal foi o que causou a pandemia, né? A agricultura industrial, os centros urbanos altamente populosos, a questão da pressão ecológica que a agricultura industrial coloca na vida silvestre, porque a gente tem áreas cada vez maiores em desmatamento e áreas cada vez maiores em monoculturas, sob um regime químico muito forte, né? Fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas, fungicidas, bactericidas. Então, eu acho muito assustador que grande parte das pessoas ainda esteja querendo voltar ao normal. Então, quando você me pergunta qual que é o nosso papel, eu acho que a gente primeiro tem que caracterizar quem que é a gente, quem que é esse, qual que é o nosso, né, dessa frase. Uhum. Eu acho que o nosso papel é viver o exemplo, né? O nosso papel é mostrar que um outro viver é possível. Ele pode ser muito rico, muito prazeroso, rico no sentido de aconchego, rico no sentido de estímulo intelectual, afetivo, emocional, rico no sentido de experiências profundas, mas não necessariamente luxuoso, não necessariamente, enfim, consumista, né? E tão efêmero como o que a gente vem vendo hoje, né? Sim. Eu, eu preparei um pedacinho de uma coisa aqui, porque para falar sobre agroecologia, eu queria trazer algumas contextualizações assim da ocupação do nosso território no Claro. mundo. E se você não se importar, eu queria ler aqui 5 parágrafos Pode. Pode de ficar à um, vontade. de um trabalho que é do Miguel Altieri e do Pablo Titonel, que são dois agroecologistas bem renomados, assim, com bastante, um número muito grande de publicações, dois pesquisadores, né? Uhum. O desafio imediato que a agricultura sofre é como aumentar a produção alimentar para dar conta de uma população que cresce, enquanto regeneramos os ecossistemas que já foram degradados até o momento. Essa virada precisa ser feita usando a mesma quantidade de terra, menos petróleo, menos água, menos nitrogênio, em um cenário regido pelo aquecimento global. Por um cenário regido pelo aquecimento global, conturbações sociais e crise financeira. A situação atual, a falta de acesso de alimento produzido, perda da diversidade biológica, erosão do solo superior e as doenças causadas pelo uso de agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados, por exemplo, mostram claramente que este desafio não pode ser vencido pelo modelo de produção do agronegócio. A razão pela qual a fome no mundo continua crescendo não é porque não produzimos alimento suficiente. O problema é o acesso à comida e a desigualdade social e econômica. Nos Estados Unidos e na Europa, cada pessoa joga fora em média 115 quilos de comida por ano, enquanto aproximadamente 2/3 da população mundial em países em desenvolvimento ainda vive na pobreza, ganha menos de $3 por dia e não consegue comprar alimento suficiente para sobreviver. A razão verdadeira por que temos fome no mundo é porque a agricultura é controlada por corporações. E essas corporações controlam o que e como os produtores devem produzir e o que os consumidores podem consumir. Além da produção de alimento pelo agronegócio só alimentar 30% da população mundial, ela usa de 70% a 80% das terras aráveis, 70% da água e 80% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. Agravando ainda mais essa situação, segundo os dados da FAO, a erosão causada pelo agronegócio perde em média 20 toneladas de solo por ano para produzir 500 kg de alimento por pessoa por ano. Por essas razões, precisamos adotar sistemas de produção alimentar que não dependam de combustíveis fósseis e que sejam regenerativos. Ou seja, precisamos restaurar o meio ambiente enquanto produzimos alimentos. Sistemas de produção agroecológicos, por exemplo, são resilientes ao aquecimento global e são multifuncionais, provendo serviços ecológicos, sociais, culturais e econômicos. A agroecologia também pode se tornar a base para a criação de sistemas de produção e distribuição locais de alimentos. Isso são dados de 2015, tá? Os pequenos Uhum. produtores rurais ao redor do mundo, em comparação com o agronegócio, produzem de 50% a 75% da comida que alimenta a população mundial, usando apenas de 25% a 30% das terras aráveis, 30% da água e 20% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. O que é mais importante, os pequenos produtores rurais que fazem uso dos métodos regenerativos, como a agroecologia, são 20 vezes mais energeticamente eficientes do que o agronegócio e os grandes latifúndios.
enquanto o método mais eficiente do agronegócio tem que investir uma quilocaloria de energia para produzir uma quilocaloria e meia de alimento, um pequeno produtor rural investe uma quilocaloria para produzir 30 quilocalorias de alimento por hectare. Outra informação importante é que enquanto produz grãos, tubérculos, frutas, castanhas, o pequeno produtor rural ainda consegue fornecer proteína animal suficiente para alimentar 34 pessoas por hectare ano. São dados do Miguel Altieri também. Uhum. Bom, eu trago isso porque dados de 2015, e ele já falava, dados do Miguel Altieri e do Pablo Titonel, e ele já falava da necessidade da gente ter uma implementação em larga escala, não em larga escala em termos de ocupação de território, mas uma ampla implementação da agroecologia, no sentido, inclusive, de reverter doenças que são causadas pelo uso de agrotóxicos na agricultura. Hoje, a gente sabe que existem duas correntes de pensamento, mas uma corrente de pensamento diz que, muito provavelmente, essa pandemia, como outras anteriores, foi causada pela pressão, né, de perda de habitat aos animais, dos animais silvestres, né, e da industrialização desses animais. Uma outra corrente diz que talvez tenha escapado de um laboratório que faz ganho de função, enfim, são laboratórios que produzem armas biológicas, né? Parece que essa é a mais certa para essa pandemia que a gente está vivendo. Mas, independente disso, as pandemias surgem muito da perda de habitat natural para os animais silvestres. E aí tem uma tendência também das pessoas de achar que, então, se a gente não comer carne, resolve. Não, não é assim que funciona, porque, na verdade, todo o sistema alimentar está industrializado. Todo o sistema alimentar está envolvido com monocultura. Dados mais recentes do Biotieri diz o seguinte, que hoje, no planeta como um todo, a gente tem 1,5 bilhões de hectares em terras aráveis. Desses 1,5 bilhões de hectares, 80% está tudo com agronegócio, com monoculturas, com produções industriais, né? Aí dentro disso, só para a gente fechar, você está perguntando do nosso papel. O nosso papel é a gente buscar, pelas maneiras, primeiramente eu diria, mais subversivas possíveis, estabelecer novas redes alimentares. Por que eu digo das maneiras mais subversivas possíveis? Se a gente for esperar hoje a legalização dos sistemas agroecológicos, ou o incentivo fiscal, ou o subsídio econômico para os sistemas agroecológicos, talvez a gente não consiga fazer nada a tempo. Eu acho que é válido tentar por essa via também, mas busque da maneira mais rápida possível, né, pela desobediência civil, pela subversividade, suprir o seu alimento pela agroecologia, pelos pequenos produtores. Coisas que não têm sido ditas, eu trago isso para o escopo da agroecologia. Mais de 80% dos casos graves de mortes que a gente teve durante a pandemia estão entre pessoas com comorbidades, e a grande maioria dessas comorbidades está diretamente ligada a doenças que são causadas pelos sistemas alimentares. Obesidade, diabetes, hipertensão, enfim, uma série de doenças crônicas que são causadas pela alimentação, e nós não vemos, nas autoridades atuais, nenhum esforço de procurar alimentar a população com um alimento que seja realmente parte da cura da população. Então a gente vê que a gente está entregue nas mãos de, vou colocar entre aspas, né, de lideranças que não têm o melhor interesse da população na gestão deles. Então, assim, o nosso papel, ou o papel de quem está mais acordado para essa necessidade, é a gente buscar criar novos sistemas alimentares da maneira mais imediata possível, né, e também, se sobrar tempo e sobrar energia, procure fazer isso na macropolítica, mas comece pela micro, porque a gente tem resultado mais rápido, né? Como as informações que você trouxe mostram bem, e começa pela gente. Claro, há pouco incentivo, como você falou, infelizmente, eles prezam o latifúndio, eles prezam grandes corporações, porque é mais lucrativo perante questão de impostos e coisa e tal. Porém, começa na gente. Se a gente consumisse coisas que nos faz bem, como você falou, antigamente, o povo tem maneira de dizer, antigamente meu avô, meu bisavô era bem saudável, porque se alimentava saudável. Eu lá no sul,
Eu ouvia muito a minha avó falar, porque todo mundo tinha o seu alimento próximo, todo mundo consumia essa rede da comunidade próxima. Cada produtor tinha variedades e variedades de produtos, já era a agroecologia imperando. E se entrou esse modelo de agricultura industrial, que foi tirando tudo, e tirando da gente essa biodiversidade e essa oportunidade de a gente ter mais alimentos variados na mesa da gente. E não é prático querer voltar para esse normal, que não é nada normal. Se fosse bom, nós estaríamos bem hoje. E, pelo contrário, as zoonoses, o grande caso, como você falou, em relação ao Covid, quantas zoonoses acontecem pela essa questão? E a questão da carne, sim, a carne é complicada a gente falar, tem muita gente que defende a questão de não se alimentar carne, mas aí eu vejo muitas vezes veganos dizer assim, vou comer carne de soja. E essa soja é orgânica? Essa soja é agroecológica? Ou você está pegando lá do produtor de monocultura? Então, é uma questão de estrutura, é uma questão da gente mudar a nossa visão do consumismo também, do nosso papel. E ver a comida como um medicamento, né? Sim. Eu não quero nem entrar nessa questão assim muito dessa polarização aí com a questão da dieta, né? Mas não vamos nem falar da proteína de soja, vamos falar só o seguinte: qual é o percentual da dieta do brasileiro que é suprida por grãos? É enorme. A grande maioria desses grãos também não vem da agroecologia, né? Então, a gente precisa contextualizar o seguinte: o problema não é esse ou aquele alimento. O problema é quando o alimento, qualquer que seja ele, é produzido de uma maneira industrial, né? E aí, você está falando assim, a gente precisa mudar, a gente precisa lidar um pouco com essa concentração. Vou ler de novo para vocês aqui, mas são dados que eu acho interessante a gente trazer para falar de agroecologia. Claro, claro. No Brasil, são 453 milhões de hectares de uso privado. Estou falando de agricultura, tá? 45% desses 453 milhões de hectares está com propriedades de mais de 1.000 hectares cada uma. Essas propriedades de mais de 1.000 hectares, elas compõem menos de 1% dos imóveis rurais. A agricultura familiar, para fazer uma comparação, a agricultura familiar no Brasil, ela ocupa 24% da área total, ela produz mais de 70% dos alimentos, emprega 70% da mão de obra, mas recebe só de 10% a 15% do crédito agrícola. São informações, e para quem quiser dar esse é o livro do Dr. Walter Stenbock. Nossa, do Walter. São dados que tem aqui no livro dele, para quem quiser dar uma olhada. Mas, enfim, o que esses dados mostram, e a saúde pública mostra, é que a gente tem uma situação, que é o que você falou, a gente precisa descentralizar. A gente precisa produzir de uma nova maneira e a gente precisa consumir diretamente. Então, a gente precisa encurtar e distribuir as cadeias de produção e consumo. Para isso, a gente tem as CSAs, a gente tem as feiras agroecológicas, a gente tem a compra direta, a gente tem uma série de coisas. Hoje, muita gente que já compra muitas coisas pela internet fala assim, mas eu não consigo encontrar produtos agroecológicos com facilidade. Qualquer cidade do Brasil hoje que você procurar na internet, qualquer cidade não, mas pelo menos as maiores um pouco, você vai encontrar alguns sites ou algumas entregas ou algumas cestas que você pode contratar. Se não tem, é sinal de que você precisa começar a articular essa demanda. Se junta com outras pessoas que querem comer melhor e vá atrás de quem pode pedir, vá atrás de ser talvez um patrono de um produtor e dizer assim, olha, a gente vai comprar desde que seja produzido agroecologicamente. Então, assim, a gente precisa parar de esperar por lideranças que já foram cooptadas pelo lobby do agronegócio, das corporações, e a gente precisa trazer para a gente o protagonismo coletivo de mudar esses sistemas. Como é que a gente muda? Comprando direto. Eu estou em Santa Catarina. Na semana passada, do lado da minha casa aqui, o vizinho estava carneando aqui um boi. Não vai ter selo nenhum, não vai passar pelo açougue, não vai passar por lugar nenhum. Mas quando eu compro dele, eu estou ajudando o produtor local, eu vejo a produção dele, eu conheço o cara, e eu estou comendo uma coisa que veio direto. As pessoas falam, mas a gente não acha, por exemplo, uma carne de procedência no mercado.
No mercado você não vai achar nada de boa procedência. Você tem que procurar direto do É produtor, verdade. né? É isso. Dessa relação, eu peguei um trechinho que fala dessa questão do Covid e dessas relações da gente entre a comunidade. A crise mundial gerada pelo Covid refletiu o quê? Colocou a gente a ver esses problemas estruturais em relação ao capitalismo, né? Nem vou jogar a isso, mas essa estrutura do estilo de vida moderno que nos desconectou totalmente da natureza e prejudicou essa percepção da visão ambiental e a gente só focar em incentivar cada vez mais essa industrialização dos produtos. Porque eu ouço muitas pessoas dizer, mas é mais fácil eu ir lá no mercado e comprar já tudo prontinho, latadinho. Mas não pensa de onde está vindo, como você falou, como é que foi processado aquilo ali e o quanto de plástico para embalagem. Isso também é importante, que a gente está sabendo, está vendo. Eu até quero trazer em fevereiro a Jacela, uma colega minha, amiga de infância, que ela está fazendo uma pesquisa sobre a questão do microplástico e esse impacto está acontecendo. E a gente está respirando, a gente está consumindo isso e não está percebendo o impacto do plástico que está ocorrendo no nosso planeta. Então, é só um dos problemas em relação a essa questão da gente querer praticidade de um modo que está nos afetando e nos prejudicando a saúde. A gente tem que mudar o nosso comportamento no consumismo também. O Tef, uma das grandes estratégias assim, né, mais eficientes assim, enfim, do capitalismo, desse sistema que incentiva o consumismo, né, vender as praticidades, né? O marketing, ele mostra para a gente o que é mais fácil para a gente. Todo animal procura o caminho mais fácil. Tanto a gente, os outros animais, os outros primatas e vários outros animais também. A gente sempre procura a comodidade, né? Só que a gente consegue ponderar as coisas, a gente consegue pensar. O que não é dito para a gente no marketing é o preço dessa comodidade. Hoje, talvez as pessoas não estejam tão interessadas nisso assim, mas eu vou dizer mesmo assim. Hoje, as mesmas corporações que têm bilhões investidos nas farmacêuticas, também têm bilhões investidos na agricultura industrial. Uhum. São as mesmas corporações. Inclusive, vários desses bilionários estão envolvidos no que eles chamam, né, de agricultura automatizada, enfim. Existe um movimento da agricultura industrial de tentar fazer a agricultura completamente automatizada, né, e industrial, obviamente. São as mesmas pessoas que vêm empurrando na gente os alimentos geneticamente modificados há décadas. Então, assim, essa comodidade ela tem um preço. O preço dessa, a Márcia está aqui me corrigindo aqui, a agricultura de precisão. Obrigado, Márcia. A precisão, Enfim, o preço dessas comodidades, muitas vezes, ou quase sempre, é a nossa liberdade. O preço dessas comodidades, muitas vezes, é a gente não ter um poder de decisão, de lateralidade, no como a gente leva a nossa vida. Então, quando você coloca essa questão da praticidade do mercado, de como as pessoas aderem a esse tipo de coisa, não é tão apelativo a gente dizer para as pessoas que elas têm que se envolver, pelo menos com parte da produção do alimento que a sustenta. Porque uma outra estratégia muito bem utilizada foi o seguinte: as pessoas acham que você tem que produzir parte do seu alimento é porque você é pobre. E o brasileiro ele é muito classista. Então, tudo que foi marketeado de uma maneira que parece que é de pobre, o brasileiro não quer fazer, mesmo que ele ou ela seja pobre. Porque a gente se preocupa mais com o que os outros pensam da gente do que com o que a gente realmente deve viver. Então, hoje, quando você fala assim, o que a gente deve fazer, né, numa situação costurando aqui a agroecologia com o que vem aí depois, né, ou com a pandemia continuada, a gente deve retomar o nosso protagonismo e a nossa responsabilidade sobre 5 áreas essenciais: casa, moradia, alimento, água, saúde e transporte. Essas 5 áreas, elas não serão
providas, as lideranças que aí estão não vão cuidar das pessoas nesse sentido. Durante a pandemia no Brasil, a gente teve quase 20 milhões de pessoas passando fome. Durante a mesma pandemia, o Brasil criou mais de 280 bilionários. No mundo inteiro, durante a pandemia, a gente teve uma transferência de recursos da casa de 4,5 trilhões de dólares. Então, enquanto que vários pequenos negócios fecharam, enquanto que várias pessoas estavam passando fome, enquanto tudo isso estava acontecendo, o mundo financeiro estava lucrando em termos recordes. Então, essas pessoas, elas não estão interessadas que a gente volte a um normal. Elas estão interessadas que a gente continue vivendo sob um regime de exceção, altamente controlado, altamente limitado em termos de opções, inclusive alimentares. Então, se a gente quer mudar, ou se a gente quer criar uma outra realidade, que seja possível um número cada vez maior de pessoas terem mais liberdade, a direção, o vetor dessa mudança é o campo. E aí a gente tem que começar a falar de reforma agrária, que é um outro tabu no Brasil, né? Mas sem ela também nada de fato vai acontecer. A questão da reforma agrária é muito importante, você destacou, porque como os dados que você mostrou, é muita terra sendo utilizada por poucos, e a gente sabe que a maioria do alimento que realmente está na nossa mesa vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor. Esse tanto de produção em hectares, hectares, hectares aí, de latifúndio, são os commodities, que não fica aqui. Fica só enricando, como você falou, os dados da questão desses tantos de bilionários que aconteceu durante a pandemia, e a gente está consumindo a cebola, o morango, tudo que vem dos pequenos. E a gente tem que incentivar isso. Uma questão também que eu ouvi na sua fala é de achar que ser agricultor é ser pobre. Não digo agricultor, mas assim, ser do campo, eles relacionam. Meu Deus, eu tendo uma terra minha e produzindo, eu vou me achar rica. Por quê? Porque eu vou poder ter tudo fresco, saudável, poder medicar com alimento saudável. Essa visão tinha que ter trazido na educação, realmente. As crianças terem essa visão desde cedo, de que se eles continuarem como os pais no campo, isso é ótimo. Eles estão ajudando a estruturar, porque o agricultor é a base de tudo, é ali que começa tudo. É dali que começa tudo para a produção. Eu acho que tinha que ter uma visão, uma mudança também na questão educacional, né? Eu acredito que a educação, infelizmente, está sendo deixada muito de lado no nosso país. Não sei o que você acha sobre. Alguns lugares, Steph, o México é um lugar que me vem à mente assim mais rápido, mas assim, em alguns lugares do mundo, né? Se você pegar o interior de Portugal, o interior da França, o interior da Espanha, do Japão, o México é o mais característico, porque assim, o México fez uma reforma agrária, foi bastante violenta, né? As pessoas se enganam que quando elas falam assim, a gente tem que, enfim, pela macropolítica a reforma agrária vai acontecer. A gente teve 13 anos de um governo pseudo-esquerda e não teve reforma agrária, né? Enquanto isso, durante os mesmos 13 anos, as construtoras, as mineradoras, o agro e os bancos bateram recorde de lucro, né? Mas esses países que eu mencionei me vêm à tona porque a educação nesses lugares trabalha com o jovem a possibilidade de que ele viva no campo. E isso é digno nesses lugares. Então, em algumas regiões do México, por exemplo, onde eles fizeram reforma agrária, eles localizaram as escolas e localizaram as faculdades, porque eles viam que quando eles mandavam os filhos para a escola, eles voltavam doutrinados com outras ideologias, com outras ideias, que não faziam bem para aquela ocupação agroecológica do território. Então, eles tiveram que incentivar, fazer a gestão, né, e construir as próprias escolas. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, via de regra, as pessoas são treinadas para ser funcionário dos outros. Né? Isso é uma característica do ensino formal, enfim, praticamente de todo o ensino formal do mundo. Mas, infelizmente, no Brasil é mais ainda. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem um campo progressista que fala assim, que a gente precisa de emprego pleno. A pergunta que eu faço é assim, qual tipo de emprego? Porque quem quer ser faxineiro ou faxineira a vida inteira?
Quem quer ser torneiro mecânico a vida inteira, né? Então, essa questão que você traz, assim, da importância da educação para uma reforma agrária, a gente precisa de uma educação que também seja mais libertária, mais crítica, mais subversiva. Porque várias das mudanças que a gente precisa, Tef, muito embora elas passem pela educação, elas não necessariamente passam pelas escolas. Educação e escola não é necessariamente a mesma coisa. Mas para grande parte, a maioria da população brasileira, como é que a gente pode educar as novas gerações se as pessoas passam o dia inteiro trabalhando para tentar só comer, né? Então a gente tem desafios que eles são muito injustos, a gente tem desafios que são muito assimétricos, né, para a população. Mas de uma maneira geral, a gente pode confiar também no seguinte, que a gente tem uma população muito, como é que eu vou dizer? A gente tem, o brasileiro ele é muito genial no sentido de improviso, no sentido de lidar com situações adversas. E a gente está entrando numa época com cada vez menos recurso, eu digo em termos de energéticos mesmo, né? E quando a gente tem cada vez menos recursos energéticos, os modelos industriais eles vão colapsar. E aí, quando esses modelos colapsarem, as pessoas que detêm o conhecimento da agricultura tradicional, agroecológica, essas pessoas conseguem ocupar territórios com essa lógica de criar casa, alimentação, saúde, água e transporte. Então, de certa forma, eu acho que invariavelmente a gente vai chegar a ocupar parte desse território. Só é uma pena que a gente não faça isso de maneira planejada, que talvez ela vá acontecer de uma maneira adaptada a um colapso muito, muito sério, né? Sim, você tem razão. Quando eu pensei em educação e agora você me clareou a mente em relação a isso. Sobre, tipo, se eu sou mãe, eu tenho que dar o exemplo. É o exemplo, e dentro da própria agroecologia, agrofloresta, o olhar da pessoa entendendo como funciona o mecanismo que vai fazer ela dizer, eu vou fazer realmente uma horta assim. É o exemplo que ensina muitas vezes mais do que a própria educação formal. É o exemplo, vem de casa, como dizem, vem de casa, realmente. Você me clareou isso, porque eu, quando dei alguns cursos assim para crianças, adolescentes, eu falava a parte teórica e dizia, vamos lá agora ver lá dentro da mata. Quando eles chegavam e viam a micorriza, viam a estatificação, viam, sabe, todo o processo da vida em transformação, aí sim eles diziam, nossa, realmente se eu cobrir o solo, olha só, eu botando folha realmente funciona. Eu digo, é a visão, essa visão do exemplo, do enxergar como funciona, que vai realmente fazer a transformação. Sim. Eu acredito. A gente precisa de muito planejamento rural, agroecológico, porque, como eu falei, a gente está entrando numa era de cada vez menos energia disponível para a gente fazer as coisas, né? E aí, nesse sentido, o planejamento, o desenho ecológico, traz para a gente a possibilidade da gente, com menos esforço humano, ter mais produção, ter mais eficiência de produção. Isso é importante dentro desse exemplo que você traz, porque se uma criança, um adolescente, cresce vendo o pai e a mãe trabalhar no campo, e aquilo é uma vida sofrida, sem dignidade, é uma vida que está sempre cansado, sempre sem tempo, aquela criança não vai querer viver aquilo. Aquela criança vai querer escolher outra coisa. Agora, se é criado vendo que a ocupação da família traz mais liberdade, traz conforto suficiente, traz aconchego, traz uma liberdade, inclusive intelectual, traz uma liberdade de pensamento, traz uma liberdade de ações, traz uma soberania alimentar, traz uma soberania sobre a saúde, traz uma soberania sobre um território. Se aquele adolescente ou aquela adolescente cresce com essa visão, a tendência daquela pessoa de querer ficar na terra e tocar aquilo para frente é muito maior. Então, de novo, as coisas acontecem por um desenho muito específico, um planejamento muito específico. Não é à toa que as pessoas não ficam no campo. A sociologia chama isso aí, fora do Brasil, não sei se no Brasil tem essa expressão, mas fora do Brasil chama de dreno cerebral rural. Que é assim, o pai e a mãe que tem condição na agricultura familiar, cria o filho ou a filha para que ele não fique no campo. Ou seja, subsidia, paga a formação de uma pessoa, né, de um intelecto, de uma capacidade de trabalho, mas aí aquela pessoa vai trabalhar fora do campo.
É complicado, né? É bem real isso aí. É bem complicado e é bem real. Eu já vi muitos acontecer isso, porque eu nasci numa cidade muito pequena, tinha 13 mil habitantes na época que eu era adolescente. Eu acho que hoje não cresceu muito, deve ter 5 mil. E a cidade estagnou porque os pais fizeram isso. Não, você vai estudar fora e vai para a cidade. E agora a gente está vendo o reverso. Muitas pessoas que estavam na cidade durante o momento de poder pararem e analisar como estava sendo sua vida, como estava sendo esse operário que se mata todo dia, horas e horas num transporte público cansativo, chega em casa, não tem tempo para nada. Ele pensou, nossa, se eu tivesse um pedaço de terra, se eu pudesse produzir o meu alimento. Muita gente está fazendo o oposto agora, imigrando para o campo. E isso Sim. eu acredito que é bom muitos estarem enxergando o quanto é bom voltar para o campo. Você viu essa diferença de querer muita gente vir para o campo? Então, Tef, a gente tem de novo, a gente tem que contextualizar, né? Existe sim um movimento grande no momento de êxodo urbano, né? As pessoas querem voltar para o campo. Mas o que acontece? A gente tem no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, né? Enfim, de se posicionar de uma maneira mais sistêmica. Grande parte das Uhum. pessoas que estão voltando para o campo são pessoas de classe média. São as pessoas que descobriram na pandemia que conseguem trabalhar de casa. Isso é maravilhoso, ok. Só que a gente tem 500 anos de atraso numa reforma agrária e a gente não apoia a reforma agrária. A gente tinha que ter, a classe média ela prefere fazer um financiamento de 30 anos no banco do que de repente apoiar a reforma agrária. Pelo menos uma parte da classe média, né? Não Uhum. toda, mas enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo esse movimento de voltar para o campo, ele continua sendo desigual. Muita gente deixou o campo por falta de apoio de condição, né? E está na cidade. Essas pessoas estão desamparadas. E muita gente que está voltando da cidade para o campo são as pessoas que já têm um poder financeiro. E aí tem uma questão que eu trago sempre assim quando eu converso sobre essas coisas, que é o seguinte: a viabilidade econômica que a gente precisa é uma viabilidade que prepara os territórios para receber cada vez mais gente para uma cultura da dádiva na hora que a gente tiver um colapso econômico mais forte. Por que eu digo isso? Hoje, muita gente volta para o campo e trabalha com diaristas, trabalha com pessoas do campo que são simples e tal, e pagam, talvez, uma diária que ela não gostaria de receber para fazer aquele mesmo serviço. Né? Então, a gente precisa equacionar essas coisas. Mas, de fato, tendo contextualizado essa questão das diferenças socioeconômicas e tal, a gente precisa de voltar. A gente está fazendo agora, fez 2 anos, né, da morte da Ana Primavera, Uhum. e aí você me convidou para fazer aquilo, eu estava dando uma folheada nesse livro dela. Que lindo. Maravilhoso. É, tem uma parte do livro aqui, né, que ela diz o seguinte, que até 1950, né, em torno de 70% da população brasileira era rural. E fala assim, até esse momento, né, a gente não tinha nenhum faminto no Brasil. A partir dos anos 2000, a gente inverteu, né? Grande parte da população agora já era urbana, em um número muito menor, um percentual muito menor, rural, né? Ela falou assim, aí a gente já tinha Uhum. 53 milhões de famintos no Brasil, no Nossa. ano 2000. Então, a gente precisa entender o seguinte, Steph, a geopolítica, né? Todos os conflitos que o mundo tem, eles estão, de certa forma, ligados com energia. E a gente, quando fala em energia, a gente pensa rapidamente em combustíveis fósseis. Mas a gente esquece que a agricultura também é sobre energia, é sobre a capacidade de ser energeticamente eficiente. Você conseguir, com um investimento de menos quilocalorias, produzir mais quilocalorias. Então, o alimento saudável, o alimento nutritivo, produzido de uma maneira energeticamente eficiente, é uma chave para a soberania no futuro. E a gente está deixando de discutir isso. E isso é fundamental. Esse êxodo que você fala de muita gente indo para o campo, a gente tem que incentivar esse êxodo e a gente tem que aproveitar esse êxodo e organizar as pessoas no campo de forma que a gente tenha cadeias alimentares biorregionais, né? E que essas biorregiões sejam fortes, interconectadas, com alimento saudável, soberania sobre o seu território, soberania sobre sua decisão, né? Soberania sobre seus sistemas de saúde também. Né?
Então a gente precisa construir esse caminho de volta com essas, talvez tentando resolver essas diferenças sociais que a gente tem, mas criando essa possibilidade no campo de uma outra maneira, né? Sim, e eu acho importante a gente estar fazendo isso. Por que eu gosto de fazer essas lives? É o meio que eu consegui para tentar transmitir um pouco do que eu penso e trazer pessoas assim como você, que podem nos clarear a mente, nos trazer mais conhecimento, nos trazer o que eu gosto muito, quando eu comecei, eu iniciei jornalismo, mas não terminei. E eu lembro quando nas aulas de filosofia, de te dar aquele clique, de a professora falar um negócio que você dá aquilo ali, você vai buscar. E é isso que está faltando. Eu vejo muitos jovens que não têm mais essa curiosidade, sabe? Eu vejo muitos jovens que não usam, estão com toda a tecnologia possível, como eu queria ter tido essa tecnologia quando eu estava lá no técnico, e não era, que faz muito tempo. Então, eles não estão aproveitando todo esse conhecimento que está sendo jogado, que pode ser usado. Eu acho importante usar as redes sociais, o que nós tivemos de mecanismo para buscar debater, conversar, incentivar, dar ideias. E assim, eu quero um alimento tal, tal. Pronto, conversa, troca essa ideia, mostra as cooperativas que tem, os incentivos que está sendo feito na área, para cada vez mais pessoas ter acesso a esse conhecimento e a esse alimento saudável. Sim. Eu te interrompi, você queria falar. Não, eu estava pensando sobre o que você está falando mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Hoje, a gente tem uma falsa impressão de uma alta conectividade. Eu digo falsa por quê? Porque os assuntos e a maneira com que elas são organizadas, elas tiram o nosso foco, né? Os algoritmos, eles buscam os assuntos que trazem mais conflito e menos resolução. Uhum. Né? Então, assim, de fato, a gente tem mais chance de se organizar, e principalmente falando de campo, né? A gente tem uma chance muito... a gente tem mais facilidades hoje, por exemplo, para fazer a venda direta. Eu acho que a venda direta também é uma pauta que a gente precisa trazer cada vez mais, assim, né? As feiras agroecológicas são maravilhosas, mas hoje a gente tem essa possibilidade de venda direta pela internet. Acho que a gente não explora ela como deveria explorar no campo. Verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse lance da rede, assim, né? Porque a gente acaba criando bolhas, a gente acaba ficando muito preso nisso, a gente acaba, enfim, é uma possibilidade, um benefício que a gente tem hoje, mas a gente deve usar com muita parcimônia, com muito cuidado, porque também é uma armadilha muito forte, né? É verdade. Deixa eu ver aqui o tempo, que a conversa não tá boa, a gente não... Eu nem olhei que horas são. Pronto. As perguntas e as dúvidas que eu tinha, eu tenho muito mais, mas assim que me hoje veio à mente para conversar com você, eram essas. Mas eu sei que você tem muita coisa boa para passar para a gente. Eu queria perguntar para você quais os projetos que você usa aí para frente, cursos para a galera que quiser aprender cada vez mais. Diga aí. Ô, Té, então, antes de eu falar sobre isso aí, eu queria comentar um outro trechinho desse livro da Ana Primavera, Claro, fica à para a vontade. gente fazer esse encerramento, pode ser? Pode, tem mais um tempinho ainda, ó. Tem uns 10 minutos ainda. Não, Tranquilo. eu queria trazer esse trechinho dela bem no começo da introdução do livro dela, porque ela faz o seguinte, ela traz para a gente nesse livro a conexão entre o solo sadio, a planta sadia e as pessoas sadias, né? Isso é muito bom. E aí ela traz enfim, ela faz uma genealogia, né? Ela busca lá atrás esse conhecimento, traz para a gente. Eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Então ela fala assim, ó, Uhum. deixa eu achar aqui, ó. Há quase 4.000 anos a filosofia védica já dizia: se pragas atacam suas lavouras, elas vêm como mensageiras do céu para avisá-lo que seu solo está doente. Aí ela segue nessa analogia, né, do solo doente, uma planta doente e uma pessoa doente, né, ou um animal doente. E aí ela traz aquela coisa bíblica, né? Lembra-te que és pó e que ao pó retornarás, né? Aí ela diz assim que isso se tornou um infantilismo religioso, que imaginava que Deus era o primeiro oleiro que fez Adão, enfim. Aí ela explica a questão da origem bíblica religiosa, né?
Mas só que aí depois ela explica, assim, o corpo humano, como tudo que é vivo na Terra, é feito de carbono, água, hidrogênio, oxigênio, proteínas, nitrogênio, etc. E depois e a água também, né? Só que ela diz assim, o que é material no homem, ou seja, no seu corpo, é feito de minerais, em torno de 7% da massa. Os outros 93% são feitos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, assim, a gente vê que a gente tem uma conexão com o solo muito grande. Hoje, a gente tem... A Ana Primavera, ela é muito injustiçada por ser mulher e por ter, enfim, seguido a sua carreira acadêmica no Brasil. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, teria sido reconhecida, né, com vários prêmios, enfim, já teria tido um outro nível de reconhecimento. Mas eu trago essa fala dela, porque hoje tem outras pessoas no mundo que têm falado sobre isso. Nos Estados Unidos no Brasil a gente tem o Sebastião Pinheiro e tal, mas nos Estados Unidos tem um outro médico também, que ele chama Zach Bush, e ele vem fazendo essa ligação entre o bioma do solo, né, o microbioma do solo, e a microbiota intestinal. E a questão, e como que está diretamente ligado à saúde do solo com a saúde das pessoas para várias doenças. E aí ele traz também a questão da toxicidade do meio ambiente com relação ao uso dos agrotóxicos, o aumento dos casos de Parkinson, de Alzheimer, espectro de autismo nas crianças, né? A gente teve era menos de... Era 1 para não sei quantos mil. De 89 para cá, a gente já está agora, acho que em um caso para cada 30 e poucos nos Estados Unidos. Né? E todas essas doenças, elas estão com uma correlação, a gente não conseguiu achar ainda a causalidade, mas a correlação delas é muito forte com o uso dos agrotóxicos, com o uso de todos os químicos que a gente vem usando, né? Então, para a gente dar uma fechada, assim, né? Eu queria trazer para as pessoas, assim, essa reflexão de que como que a gente pode pensar um mundo pós-pandemia ou um mundo melhor dentro de uma pandemia continuada ou talvez dentro de outras pandemias, se nesse que foi um dos maiores baques que a gente recebeu nas últimas décadas, talvez o maior baque desde da Segunda Guerra Mundial, a gente não foi capaz de abordar com maturidade, com responsabilidade, com inteligência, as causas do problema. Tem 2 anos que a gente está nisso e as pessoas só falam em remediar, ninguém fala em resolver as causas. Né? Então, eu trago esse livro aqui da Ana Primavera também em comemoração ao aniversário de falecimento dela, foram 2 anos agora no começo de janeiro, nesse sentido de que se a gente não resolver a saúde do solo, se a gente não resolver a saúde da ocupação dos territórios, ou seja, não adianta o território estar todo ocupado por uma agroecologia ou por uma agricultura regenerativa se ela não for descentralizada, se ela não for em várias pequenas propriedades, né? Então, queria trazer essa provocação mesmo de que qual é o tipo de vida que a gente quer ter, né? A gente sabe que a gente precisa buscar na saúde do solo, na qualidade dos alimentos que a gente tem, na qualidade das relações, na relação que a gente tem com o território, né? Com um número maior de pessoas em contato direto com a natureza, desenvolve um outro tipo de pensamento do que o que a gente tem agora, né? Então, enfim, eu queria só trazer essa ligação que eu acho que a Ana Primavera faz tão bem, já que o tema da live era agroecologia, no sentido de que as pessoas entendam isso, que não dá para a gente voltar a um normal. O normal causou a pandemia. A gente precisa normalizar outras práticas, que elas sejam descentralizadas, distribuídas, agroecológicas, que o bem-estar das pessoas, do território, dos ecossistemas e de uma economia local seja, né, o objetivo das intervenções e não só a economia. Porque se você parar para pensar, enquanto o mundo estava sofrendo nesses últimos 2 anos, os bancos bateram recorde de novo. Né? São 2.300 e não sei quantos bilionários no mundo hoje. Eles tiveram seu patrimônio aumentado em 50% em 1 ano de pandemia. Caramba! Enfim, então assim, eu queria trazer essa provocação de que a gente pense a nossa saúde através da saúde do chão que a gente pisa, do território. A nossa saúde através das relações, do que a gente põe na boca, né?
E dessas 5 áreas, a gente só vai ter saúde real se a gente tiver domínio da casa, território também, né? Da alimentação, da saúde, da água e da nossa mobilidade. Hoje a gente está com tudo isso comprometido. Então, eu queria deixar esse pessoal pensar um pouquinho sobre isso, né? Foi muito bom você trazer essa. Você complementou tudo o que essa live era para ser. Bem isso mesmo. O foco mas é verdade, porque a gente, no começo eu falei que a gente ia falar de agroecologia e pandemia, e você concluiu trazendo essa parte que nos fala da nossa conexão direta em cuidar da natureza, e isso sim vai refletir na nossa saúde. Foi muito, muito bom a colocação sua. E a Márcia mandou aqui uma pergunta, mas ela botou até, eu acho que ele já está respondendo. Ela botou, Eurico, como podemos fazer para que as pessoas olhem para outras áreas da sua vida, como a saúde, como mesmo óculos que olham para a agricultura convencional e a agroecologia? Então, mas acredito que você... Eu acho, Tef, que a gente, e Márcia, eu acho que a gente precisa, na verdade, acho que a gente precisa mostrar para as pessoas, conversar um pouco mais, para as pessoas entenderem o que é uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital aberto é uma pessoa jurídica, ou seja, institui uma pessoa, que na verdade é uma pessoa jurídica, ou seja, não é uma pessoa comum, existe só na lei, né? Isso aqui é uma corporação, e ela tem capital aberto, ou seja, as ações, as partes que compõem essa empresa foram colocadas no mercado. As mesmas corporações que trabalham com o agro, com a transgenia, com os agrotóxicos, as mesmas corporações que investem milhões todo ano para esconder os seus problemas, que investem milhões em lobby para mudar as leis a seu favor, do agronegócio, muitas têm diretores e muitas têm acionistas muito grandes também nas farmacêuticas. O modo que essas corporações funcionam é o mesmo, é para maximização de lucro. Uma empresa de capital aberto, se ela não tem mais lucro amanhã do que ela teve hoje, o pessoal começa a querer mandar a gente embora. Então, ela é uma burocracia, ela não funciona do mesmo jeito que um grupo normal de pessoas funciona, né? E ela é uma burocracia que funciona para otimização de lucros. Acho que a grande questão que as pessoas não entendem, e também existe um controle de danos, né? Existem milhões investidos nesse sentido, que as pessoas não entendem, é porque essas corporações, elas investem para esconder os problemas. Então, as pessoas não sabem por conta disso. Mas, de um modo geral, o Miguel Altieri, por exemplo, que é um dos líderes no pensamento agroecológico, traz isso muito bem. Uma das soluções que a gente precisa para implementar mais agroecologia, de novo, é criar estruturas paralelas. Ele fala isso o tempo inteiro, que não dá para a gente querer mudar as estruturas que já estão. Elas já estão, elas estão dominadas, e existe um capital muito forte por trás delas. A gente precisa criar estruturas paralelas. E nesse sentido de criar estruturas paralelas, muitas vezes a gente vai ter que lidar com desobediência civil, né? A gente vai ter que lidar com insubordinação, com subversidade. Porque, assim, se a gente for obedecer, as leis já estão feitas de maneira que não nos favorecem, né? Então, a gente precisa, muitas vezes... Nem tudo que é legal é certo. Né? Vamos combinar. É verdade. Então bem isso. Então, a gente precisa mudar um pouco nesse sentido, assim. Também tem uma outra questão que eu acho que atrapalha muito as pessoas entenderem isso, Márcia, que é o seguinte. Na agricultura, a gente tem um espaço de voz para agrônomos agroecológicos como a Ana Primavera, como Miguel Altieri, como Sebastião, né, que nos alertam com muita propriedade sobre o que a agricultura industrial faz. Mas a grande maioria dos médicos já foi cooptada pelas grandes farmacêuticas há muito tempo. Então, o que eles repetem o tempo inteiro é de que as soluções são sempre um remédio, são sempre químicas, né? Então, a gente precisa ver isso. Eu queria pedir, enquanto a gente está encerrando aqui, desculpa entrar assim cortando, mas eu queria pedir que o pessoal compartilhasse bastante a live e desse uma olhada no meu Instagram também, compartilhasse bastante, exatamente porque eu venho abordando esses temas, que são temas meio contundentes, eu já percebi que o algoritmo não tem mais impulsionado o meu conteúdo. Então, eu queria pedir muito ajuda do pessoal no sentido de compartilhar. Infelizmente, entendeu? Acontece isso. Eu estava falando com a minha mãe, parece que tem um mecanismo que tenta travar cada vez que eu vou colocar algo de agroecologia e agricultura. Muito engraçado. Mas se fosse botar... Sei lá, nem vou falar. Continua. Mas para você ter uma noção, né, o Zuckerberg,
o Jeff Bezos, o Bill Gates, todos eles estão ligados, diretamente ligados em investimentos para a agricultura de alta precisão. São as pessoas que Aí mantêm tá o detalhe. Pois é. Enfim, Tef, eu queria agradecer, muito obrigado. Eu estou com um processo de produção dos cursos, tentando trazer todos os meus cursos para um modelo pré-gravado, para me liberar tempo. A Márcia botou, divulga o Apoia-se do Eurico. Desculpa te interromper. Apoia-se, obrigado, Márcia. Enfim, quem quiser apoiar, todos os meus vídeos no YouTube, aqui no Instagram tem uns que tem também, tem a campanha do Apoia-se, né? Você pode fazer doação uma única ou pode fazer doações mensais a partir de R$5, e elas entram no sentido de bancar a produção desse conteúdo para as pessoas, né? Bancar o meu tempo, que eu, enfim, acabo produzindo conteúdo para as pessoas. Voltando aqui, você estava perguntando dos meus planos, né? Eu estou fazendo a produção dos cursos pré-gravados, estou preparando para esse ano para ter todos os meus cursos pré-gravados, digitalizados, nessa lógica do virtual. Eu acho que a nossa mobilidade, talvez a gente vai ter mais problema ainda com mobilidade, a gente está entrando agora com os passaportes sanitários, vão impedir muita gente de ir e vir. E nesse sentido, eu estou preparando os cursos mais online ainda nesse sentido, para poder me abrir tempo e espaço para quando eu ainda estiver podendo viajar, eu estar atendendo mais pessoalmente com as pessoas, né? Sim. Eu que tenho a agradecer por você estar aqui e tirar esse tempinho para conversar. Muito obrigado, viu? Gratidão, gratidão mesmo. É sempre muito bom lhe ouvir e poder trazer esse conteúdo, um conteúdo importante para todos e fazer a gente pensar e ver que não é esse normal que querem retornar, não foi o que nos causou tanto mal. E só tem uma mensagem final, já que foi relacionada à pandemia, a importância do ar nos nossos pulmões. Nossa Senhora, minha mãe sempre comenta isso. Gente, vamos pensar no modo que a gente lida com a natureza, porque não sabe o quão bom é respirarmos um ar puro e limpo. Verdade. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Obrigada a todos que estavam assistindo. Então, um beijo a todo mundo. Terá live semana que vem. E depois eu vou botar a divulgação. Esse mês terá todo voltado à área de agroecologia. E aí, em fevereiro, tem mais algumas coisas, mas a gente vai vendo aí no Instagram. E eu vou divulgando. Um abraço. Beijo, Eurico. Tudo de bom. Tchau, tchau.